Aleluia, amados. Livro Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Aleluia, será o texto base para a ministração nessa noite. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 80, para a glória de Deus. Lucas 1, versículo 80. Diz a palavra do Senhor: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém, amados? Você pode tomar seu assento louvando e agradecendo o nome do Senhor nessa noite. Um pouco rouco de ontem, mas vamos lá. Amados, o Evangelho segundo escreveu Lucas tem como propósito apresentar Jesus como o homem perfeito, aquele que se manifestou em carne para se identificar com a nossa humanidade. E Lucas, aleluia, quando ele começa a escrever o Evangelho que leva o seu nome, sob a supervisão do apóstolo Paulo, aleluia, porque Lucas era cooperador direto de Paulo nas suas viagens missionárias. Lucas, ele empreende uma pesquisa investigativa para procurar saber a verdade por trás, aleluia, da mensagem que já havia sido registrada no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Porque cronologicamente o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho que leva o nome de João Marcos, que sob a supervisão do apóstolo Pedro escreve com o intuito de apresentar Cristo como o servo sofredor, como aquele que veio para servir. É um evangelho conciso e direto, porque foi um evangelho escrito para o público romano. E como o público romano não tinha muita paciência para ler, o evangelista, ele sintetiza a mensagem colocando registros curtos e diretos acerca do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, conforme está no versículo de número 1 do capítulo 1 de Marcos. E com base nesse Evangelho, tanto Lucas como Mateus, eles se baseiam. Por isso que os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos parecidos, só que vistos de óticas diferentes. E no Evangelho de Lucas, percebe-se que Lucas, ele se preocupou em recuar um pouco mais na história para contar o princípio dos acontecimentos a partir do nascimento daquele que seria conhecido popularmente como o precursor do Messias. Então Lucas, ele volta um pouco atrás no tempo e começa a contar a história deste homem de Deus. A palavra de Deus diz que João Batista, ele não começa a sua história aparecendo ou revelando-se no deserto da Judéia, pregando o batismo de arrependimento, como se fosse algo aleatório, algo que de uma hora para outra ele decidiu fazer e acontecer. Não. Por trás desta
revelação, como nos outros evangelhos já começa a partir do batismo de João, no Evangelho segundo Lucas, mostra-nos o contexto da história de João Batista. Como João Batista chegou no nível que ele chegou, para que ele pudesse cumprir o seu propósito como precursor, ou seja, aquele que chega antes para anunciar a vinda daquele que logo em seguida chegaria, que era o Messias. Então nós percebemos que há uma história. Ninguém, aleluia, que começa o seu ministério de uma hora para outra. Todo aquele que é chamado por Deus, que é vocacionado por Deus, ele é capacitado por Deus. E essa capacitação, ela tem uma história. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque João Batista, ele teve uma história para começar a profetizar. Ninguém pode começar nada sem que tenha uma história, sem que tenha, aleluia, uma bagagem, uma preparação. O mal de muita gente hoje é que ao invés de viver a história na presença de Deus, para adquirir uma experiência, uma bagagem, quer fazer as coisas sem o devido preparo, quer fazer as coisas sem a devida capacitação, e acha que pelo fato de conhecer meia dúzia de textos bíblicos já é o suficiente para começar o ministério, achando, aleluia, que um edifício se começa construindo de cima para baixo, quando o próprio Cristo revela-nos, aleluia, que toda edificação, ela só permanece de pé e se desenvolve se a base tiver, aleluia, o devido investimento. E assim foi na vida de João Batista. Quando nós lemos o capítulo 1, versículo de número 80, este versículo aí descreve, aleluia, o processo de crescimento de João Batista antes de iniciar o seu ministério na terra da Judéia. Então percebe-se que o primeiro processo pelo qual João Batista ele passa para que o seu ministério ele tivesse o devido impacto para preparar para o advento do Messias aqueles que haveriam de confessar o seu nome e serem batizados voluntariamente na expectativa de serem achados dignos de terem um encontro com aquele que Deus enviaria para perdoar os nossos pecados e garantir uma nova história e um novo começo na presença de Deus. Está no versículo 80, logo no começo, que diz: e o menino crescia. Amados, esse crescimento, ele não se resume ao aspecto físico. Não se resume ao aspecto físico. Porque João Batista, ele não crescia só fisicamente. A palavra de Deus nos ensina que João Batista, ele é oriundo de uma família de raiz sacerdotal. O seu pai, no capítulo 1, é revelado como aquele que é descendente direto de Arão, o sumo sacerdote. Ele era da ordem de Abias, que foi sacerdote também. E a sua genealogia, ela remete a Arão, o sumo sacerdote. Então percebe-se que o seu pai, ele tinha uma linhagem, ele tinha uma história sacerdotal. Ele, desde a sua infância, ele estudou, ele aprendeu,
ele foi instruído e conduzido, aleluia, para se tornar um sacerdote na casa de Deus. Então não há a mínima possibilidade de haver crescimento sem que haja um devido cuidado e investimento. João Batista, para se tornar um dos maiores profetas da história da Bíblia, porque quem falou isso não foi nenhum outro teólogo, mas o próprio Cristo, que disse: dos homens nascidos de mulher, não há ninguém que se compare a João Batista. E detalhe, João Batista, em todo o seu ministério, desde o começo até o dia da sua morte, não operou um milagre, mas tudo que ele falou se cumpriu. Por isso que hoje nós aprendemos que o que faz a diferença no reino de Deus não é a manifestação de poder, mas é a manifestação de caráter. Ele cumpriu, não se vendeu, não aceitou suborno, não aceitou influência e cumpriu devidamente o seu ministério. Por quê? Porque ele teve um alicerce bem edificado por meio do seu pai. Então eu entendo, para que eu tenha um ministério eficiente, de impacto, é necessário que eu tenha um grande investimento na minha base. Se o meu fundamento não for bem alicerçado, aleluia, no lugar certo, não tem como eu ter sucesso no meu ministério. João Batista, ele crescia não somente no aspecto físico, mas crescia também no aspecto intelectual, porque todo sacerdote que deseja, aleluia, servir a Deus, tinha por obrigação conhecer a lei de Deus desde os 5 anos de idade. Porque quanto mais cedo você começar, mais alicerce você vai ter para poder se manter firme na decisão de servir a Deus. Sabe por que não era qualquer conversa fiada que levava João Batista? Porque ele foi instruído desde a sua tenra infância. Quando João Batista nasce, aqui no capítulo de número 1, versículo de número 57, desde esse dia, os pais se prontificaram a cuidar devidamente de João Batista. Por quê? Porque João Batista não era qualquer criança. João Batista foi prometido por Deus e produto de um milagre, porque Isabel, mulher de Zacarias, não podia gerar. Mas a Escritura diz que quando o anjo Gabriel se apresenta, no ano que Zacarias ia queimar o incenso no santuário, aleluia, para Deus, a Escritura diz que o anjo se revela a Zacarias e diz: Zacarias, paz seja contigo, não temas, porque as tuas orações foram ouvidas, e Isabel, tua mulher, ela conceberá e dará à luz um filho, e este será grande perante o Altíssimo, porque ele converterá os corações dos pais aos filhos, e converterá, aleluia, o coração dos rebeldes à prudência dos justos. Ou seja, além de ser fruto de um milagre, ele foi resposta de uma oração. De uma oração não, de orações. Porque Zacarias, ele pedia a Deus que sua mulher concebesse, porque para um judeu não ter filho era considerado vergonha. Então ele pediu para que Deus tirasse o opróbrio de sobre eles. E Deus ouviu a sua oração.
E não só ouviu, mas fez além do que ele esperava. Escolheu o seu filho para ser aquele que precederia, aquele que seria enviado para nos resgatar de todos os nossos pecados. E para que isso acontecesse, era necessário que João Batista fosse devidamente cuidado por alguém que fosse verdadeiramente zeloso das coisas de Deus. Sem o devido zelo, não há crescimento. A palavra de Deus diz que esse casal era um casal que era irrepreensível e fiel em todos os preceitos da lei de Deus. Quando olhavam para esse casal, tinham eles como referência de fé. Você quer obter o verdadeiro crescimento? Torne-se uma referência. Como eu vou me tornar uma referência? Me alicerçando na palavra do Senhor. Porque sem o devido alicerce não há crescimento. O menino teve que crescer, não só fisicamente, mas crescer teologicamente. Como é que eu vou sair para falar de alguém que eu não conheço? Como? Eu tenho que saber de que eu estou falando. E a única forma de eu saber de que eu estou falando é estudando sobre aquele que eu vou começar a pregoar. Foi o que Paulo fez após a sua fuga de Damasco, depois de ser perseguido após a sua conversão, e voltou para sua terra natal, Tarso. Mas depois dali, lá em Gálatas, no capítulo 1, Paulo vai relatar que ele fez algumas viagens, inclusive uma dessas foi para a Arábia, aonde ninguém o conhecia, e ele teve o espaço suficiente de tempo e de sossego para poder se preparar e se adequar à mensagem que ele começaria em breve ministrar através da sua exposição das Escrituras durante as suas pregações no ministério que começaria no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Então nós vemos que Paulo, ele não começa o ministério após a conversão. Ele tem um espaço de cerca de 14 anos para se preparar para o ministério que lhe fora confiado. Mais uma vez eu reitero, sem o devido preparo, não tem como você exercer o seu ministério com a devida eficiência. Irmãos, para eu começar o meu ministério, eu tive que ter um preparo. Eu completamente comecei a ler a Bíblia, de fato, aos 21 anos. Hoje eu já estou com 40, vou fazer 41 agora, dia 1º de agosto, tá? Depois, sem ser esse mês, no outro. Eu comecei com 21 anos. Já vou fazer 41. Então isso redunda quase 2 décadas. Então se eu não tivesse esse devido preparo, hoje talvez eu não estaria aqui. Hoje talvez eu não ministraria a palavra da forma como eu ministro. Eu tive que absorver muito conhecimento para poder ser capaz de transmitir aquilo que Deus quer falar para aquele que é o alvo da sua mensagem. Então ninguém começa nada, irmão, do nada. É por isso que é perigoso quando a pessoa se converte e vai com muita sede ao pote. Já quer sair para evangelizar, já quer para ir para casa de recuperação, já quer ir para a praça alimentar mendigo. Calma, irmão. Essas coisas não se faz logo que se converte. Essas coisas tem que ter uma estrutura, tem que ter um preparo, tem que ter uma vida de consagração, porque essas pessoas estão no lugar que estão, porque tem uma força maligna que está sobre essas vidas, prendendo nessa miséria espiritual. E muitas das vezes o que acontece é o obreiro sem um devido preparo,
sem a devida consagração, vai para cima do diabo, e ao invés de tirar essa alma da mão do diabo, acaba ficando na mão do diabo, irmão. Eu conheço pessoas que foram fazer esse tipo de trabalho, em vez de resgatar o mendigo, acabou virando mendigo junto. Em vez de resgatar viciado, acabou ficando viciado junto. Em vez de resgatar prostituta, acabou virando prostituto junto. Conheço pessoas que se desviaram porque não souberam investir e se preparar para fazer o que tinha que fazer. João Batista, você percebe que o verbo, ele está no presente contínuo. Ele crescia. Ou seja, é um processo diário. Então ele tinha que todos os dias se exercitar. Era uma disciplina para que a influência do mundo não corrompesse ou atrasasse o processo que o levaria ao exercício do ministério. Então, para que você possa crescer, você tem que se dedicar. Porque o seu pai era sacerdote. Então ninguém mais indicado do que o seu pai para ensinar o que é ser um sacerdote ou um servo de Deus. Então eu entendo que antes de ser profeta, você tem que aprender a ser sacerdote. Qual é a função do sacerdote? Manter a casa de Deus em ordem. Seja de forma física, em organizar, ou no aspecto teológico, de ensinar a palavra. João Batista teve que aprender o que era ser um sacerdote para depois se tornar um mensageiro. Se você não aprende a colocar a tua casa em ordem, dificilmente você vai conseguir colocar a casa dos outros em ordem. Então isso tem que ser algo que tem que brotar no teu coração. E João Batista teve que tomar decisão sobre o que ele queria da vida. E por meio dos ensinamentos, ele entendeu o propósito da sua missão. Por isso que o primeiro elemento foi crescimento. E o menino crescia. Disciplina diária. Crente que não cultiva a vida de oração, crente que não cultiva, aleluia, disciplina de estudo bíblico, crente que não cultiva, aleluia, vivência diária de busca pela presença de Deus, dificilmente vai ser capaz de segurar o rojão na hora da peleja. Dificilmente. É por isso que a gente vê pastor se matando, pastor desviando. Quando eu falo pastor, isso inclui também as pastoras. Gente caindo em prostituição, pessoas se envolvendo com coisa errada, escândalos e mais escândalos sendo descobertos na obra de Deus. Por quê? Pessoas que pararam no tempo, em vez de continuar crescendo, já achou que era o suficiente o que tinha e que não precisava mais crescer. Aí parou. Aí o profeta Oséias, no capítulo 6 do seu livro, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos, amados. Porque a palavra de Deus, ela é revelação. Ela mostra o que está oculto. Às vezes, num mesmo texto, você pode tirar 10 interpretações, mesmo não fugindo do contexto original da palavra. Porque Deus te revela as direções. Agora você tem que ter o quê? O cerne. Você tem que conhecer a palavra. Por isso que tem gente por aí que às vezes pega um texto, torce o texto e começa a falar coisa que a palavra de Deus não diz. Por quê? Porque não reservou tempo para conhecer a palavra. Aí não sabe quando foi escrita, não sabe por que foi escrita, não sabe o que estava acontecendo quando foi escrito, e assim começa a falar coisa que, se você for estudar o contexto geral da situação, não tem nada a ver. Aleluia. João Batista não caía nessa.
João Batista ele teve que estudar o Antigo Testamento para poder conhecer de quem ele ia começar a falar, para ele poder saber de quem ele ia começar a representar, a quem ele ia começar a representar. Então, para que eu seja um embaixador, eu tenho que ter intimidade com a embaixada do meu país, para eu poder apresentar as devidas propostas, visando a melhoria do meu país. Então esse era o objetivo de João Batista, preparar o povo para a vinda do Messias. Por isso que ele entra falando, aleluia, endireitai as veredas do Senhor. Ou seja, prepararem o espaço para a chegada do Salvador. Para que ele pudesse fazer isso, ele tinha que crescer. Ele tinha que crescer. Porque crente infantil não tem noção das coisas. Se envolve em uma série de coisas. Se preocupa mais com os seus interesses do que o interesse do reino. E Paulo, sabendo disso, ele escreve a Timóteo no capítulo de número 3 da primeira carta, que aquele que deseja o episcopado, ele deseja uma coisa excelente. O que é o episcopado? É o serviço ministerial. Você está no caminho certo, mas você não pode ser o quê? Neófito. O que é neófito? É novo convertido, alguém que se converteu agora, que ainda não tem conhecimento profundo, não tem experiência. João Batista ele teve que ter experiência, ele teve que estudar com o pai, ele teve que conhecer a história ministerial do pai, ele teve que estudar a genealogia, a linhagem da onde ele veio, para que ele pudesse entender qual era o propósito da sua chamada. Aleluia! Crente que não estuda a sua história dificilmente vai cumprir a sua chamada. Eu venho de uma família tradicionalmente cristã. Desde criança eu ouço falar de Jesus, embora na época eu não tinha plena consciência do que significava a salvação, arrependimento, pecado, justiça, juízo. Eu não sabia, mas eu ouvia. Se hoje eu tenho uma resistência à apostasia, é porque eu fui semeado desde a minha infância com a palavra de Deus. E a Escritura diz: ensina a criança, capítulo 22, verso de número 6 de Provérbios, ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, até quando envelhecer, não se desviará dele. Manda ensinar no caminho. Isso quer dizer, sendo reverência. O pastor de João Batista foi o seu próprio pai. Crente sem liderança, crente sem pastor, dificilmente consegue ser uma boa liderança, porque tem que ter uma referência. Eu, para chegar aqui, eu tive uma referência de pastor e de professor de escola bíblica dominical. Por isso que eu amo a escola bíblica dominical, porque o meu pastor, ele soube transmitir o zelo espiritual devido às coisas de Deus. Por isso eu não canso de fazer referência do nome do pastor Walter Luiz, que foi devidamente meu primeiro pastor e professor de escola bíblica dominical. Agora de discipulado foi a irmã Nelma. Foi uma irmã que me estruturou no começo da minha caminhada. Lá na Assembleia de Deus, Templo Central, considerado berço do Pentecoste. Então eu não vim de qualquer lugar, irmão. Eu vim da onde tudo começou. Eu sei que a glória é de Deus, mas você tem que conhecer a tua linhagem, o começo. Porque se você consegue entender o teu começo, você vai ter noção do teu fim, irmão. João Batista, ele teve que conhecer a sua história. E a história faz parte do crescimento. Do crescimento. Crescer. O menino crescia. Crescimento progressivo.
Sivo, dedicação, disciplina, esforço, atenção, interesse, tudo faz parte da dedicação. Sem isso, João Batista não cumpriria sua chamada. Qual foi a segunda atitude que levou João Batista a cumprir devidamente a sua chamada? O primeiro segredo foi o crescimento progressivo. O segundo foi se robustecia em espírito. É a devida capacitação espiritual. Sem a parte mística, não tem como a parte, como é que eu posso dizer? A parte não teológica, a parte... Esqueci agora a palavra, fugiu da mente. Mas sem a parte espiritual, não tem como a parte teológica funcionar, porque uma coisa equilibra a outra. Você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de consagração, você tem que ter experiência sobrenatural com Deus. Se não fosse assim, Jesus no capítulo de número 10 de Mateus não tinha convocado os 12 apóstolos e dado poder para expulsar demônio, para curar enfermidade, para limpar os leprosos e anunciar debaixo do poder de Deus o Evangelho. Tem que ter a parte mística, tem que ter a parte do poder de Deus. Então João Batista, mesmo não operando nenhum milagre, o maior milagre ele realizou, que foi convencer os ouvintes a se converterem e serem de bom grado batizados para se prepararem para o advento do Messias. Então, sem a parte mística, não tem como você ter sucesso. No nosso caso, sem o batismo com o Espírito Santo, sem a busca do desenvolvimento dos dons espirituais, não tem como você ter sucesso no seu empreendimento na presença de Deus. Todo trabalhador precisa de ferramentas, e as nossas ferramentas são os dons espirituais, os dons das divinas revelações, dom de profecia, dom da fé, dom de operação de maravilhas, todos os dons que são disponibilizados. A palavra de Deus diz que devemos buscar com zelo os dons espirituais. Quem falou isso foi Paulo. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, se não houver a devida capacitação espiritual, não tem como você ter sucesso no seu empreendimento. Você tem que estar na unção do Espírito para que a tua pregação ela toque os corações. Você tem que estar na unção e no poder de Deus, para que no abrir e fechar da tua boca a palavra saia com fogo e queime os corações. Lembra quando Jesus se manifesta aos 2 discípulos no caminho para Emaús? Quando Jesus ele ouve a lamentação deles, chega próximo, se informa dos acontecimentos e começa a falar que era necessário acontecer tudo o que aconteceu. Quando entra na casa desses viajantes que o constrange a permanecer porque já era tarde e era perigoso, ele diz a palavra, senta-se à mesa e parte o pão. Quando ele parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem e Jesus desaparece. E um deles relata: porventura não ardia os nossos corações quando ele falava acerca da palavra de Deus? Isso é quando você está debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. O que você fala, aleluia, mexe com a alma dos outros. O que você fala toca no coração do povo. A tua palavra não é meramente palavra. A tua palavra é algo revelado por Deus e marca como fogo. Deus usa o profeta Jeremias para dizer no capítulo 23, versículo 23:
não é a minha palavra como um fogo, do livro do profeta Isaías, como um martelo que esmiuça a penha. Então não adianta eu ter apenas uma formação no âmbito de estudos. Tenho que ter um preparo espiritual. Por isso que a Escritura diz, o Eclesiastes: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que a unção de Deus, ela continue dominando a tua vida, para que debaixo dessa unção você possa exercer o teu chamado com devido impacto para a glória de Deus. Então ele teve que crescer progressivamente, capacitar-se em espírito, porque você percebe que a Escritura diz que ele se robustecia. Essa palavra robustecer-se significa ele se fortalecer. É como alguém que está se exercitando e desenvolvendo a sua musculatura corporal. Ou seja, João Batista estava cheio do Espírito de Deus. Quanto mais ele orava, quanto mais ele buscava, porque todo sacerdote tem por obrigação, além de conhecer a palavra, conhecer a lei, conhecer a Torá, ele tinha que manter uma relação constante de oração. E quanto mais você ora, mais Deus te toca, mais a glória de Deus desce, mais a presença de Deus se manifesta, e mais o diabo e as trevas se afastam da tua vida. Aleluia. Porque o diabo não suporta a luz e nem suporta fogo. Ele gosta do frio e da escuridão, porque a escuridão é a ausência de luz, e quando não tem luz, fica o quê? Trevas. E como a luz irradia calor, sem a luz não tem como você enxergar, e o ambiente se torna frio, amortecendo e acabando com a tua sensibilidade. Então João teve que estar altamente sensível. Às vezes nós falamos, mas eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, eu não estou conseguindo entender essa mensagem. Sabe o que é isso? Falta de sensibilidade. Você tem que descer mais a casa do oleiro, tem que buscar mais a Deus, tem que se robustecer em espírito. E por fim, para que João Batista pudesse cumprir devidamente a sua chamada, não bastava crescer progressivamente, nem robustecer-se em espírito, ou seja, capacitar-se espiritualmente. Ele teve que o quê? Esteve nos desertos até o dia que havia de mostrar-se a Israel. Teve que buscar experiência. E aqui eu encerro. Sabe qual é o mal de muita gente hoje? É colocar na frente de obra quem não tem experiência. Nunca se coloca na frente de obra quem não tem experiência. É por isso que você tem que respeitar o tempo do processo. Ele esteve nos desertos. Você presta atenção que o termo está no plural. Nos desertos. Não foi apenas por uma circunstância que João passou. Foram várias circunstâncias que, à medida que ele passava, que ele atravessava, e que correspondia à expectativa de Deus,
Deus o aprovava até o dia que ele adquiriu estrutura e capacidade necessária para poder começar o que tinha que começar a fazer. Então não foi nenhuma, nem duas, nem três que ele foi provado. Foram várias vezes. E cada prova era uma mais intensa do que a outra. Porque para que você possa se desenvolver, a pressão tem que ser cada vez maior. Para que você possa se superar e chegar no nível que Deus requer. Amém, amados? É por isso que cada prova que a gente passa é uma pior do que a outra. Você já percebeu isso? Quando você pensa que já passou por tudo, aparece uma coisa inédita. E quando você pensa que não vai conseguir, Deus vai lá, te ajuda, você supera. Quando chega outra, é outra pior. Você fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí ele vai te ensinar o que você vai fazer. Aí você aprende. Quando chega que você se depara com alguém que está naquela prova que você um dia passou, aí você, aleluia, já vai chegar com o mestre, aquela pessoa, e vai ensinar os macetes, as manhas, para você poder atravessar aquela situação e ser mais do que vencedor para a glória de Deus. É por isso que Paulo fala aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 1, dizendo, aleluia, bendito seja o Deus das misericórdias, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que vos consola em toda tribulação, para que com a mesma consolação de que sois consolados, consoleis aquele que está porventura em alguma tribulação. Então Deus faz você passar pelo rolo compressor, para que depois de você alcançar a estrutura necessária, você possa socorrer aquele que estiver numa situação semelhante. Então, irmão, João Batista, ele teve que aprender, aleluia, teve que aprender a esperar o tempo do processo passar para começar a fazer o que ele tinha que fazer. Ele teve que crescer progressivamente para aprender a teoria, teve que capacitar-se espiritualmente para que ele pudesse ter poder para fazer o que tinha que fazer, e teve que passar por experiências para poder amadurecer e ter a estrutura necessária para poder cumprir o propósito da sua chamada. Porque ficar tanto tempo no deserto não é para qualquer pessoa, é só para quem, aleluia, se dedicou. Você vê que João Batista, ele teve que se adequar aos desertos para poder sobreviver, porque ele ficou um bom tempo até se rebelar. Por que João Batista não se vestia como os fariseus? Porque a roupa, as vestes dos fariseus não suportaria a influência do deserto. Não ia aguentar o sol, não ia aguentar o calor. Ou seja, por que João Batista se vestia de pelo de camelo, com um cinturão de couro nos seus lombos, e se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos? Porque essa dieta dava as proteínas necessárias que o corpo precisava para ele suportar o calor intenso do deserto durante o dia e o frio intenso do deserto durante a noite. Ou seja, não é para qualquer um estar no deserto, é só para aquele, aleluia, que é escolhido por Deus e se prepara para isso. O pelo de camelo, o que é que ele fazia? Além de aquecer, ele filtrava o calor. O calor não arrebentava a pele de João Batista, porque o pelo de camelo servia como um escudo para absorver o calor e não deixar que o impacto da quentura viesse com toda a força no corpo de João Batista. Aí ele tinha capacidade de suportar o calor.
e durante a noite ele tinha condições de suportar o frio, porque o deserto, quando ele é quente, quando é frio, é frio. Não tem esse de meio quente e meio frio, não. É frio intenso e calor intenso. Então ele tinha que suportar a pressão das temperaturas do dia e da noite. Então, irmão, se prepara, porque a prova é grande, mas a vitória de Deus na tua vida é maior para a glória do seu nome. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Quer ser bem sucedido? Cresça progressivamente. Não ache que você já sabe tudo, porque ninguém sabe nada. Sempre estamos aprendendo todos os dias. E procure aprender, porque quanto mais você souber, mais conteúdo você vai ter para poder passar para quem precisa. Prepare-se espiritualmente. Cultive uma vida de oração, de consagração, de jejum, para que o diabo ele possa ser repelido de diante de você por não suportar calor e nem luz. E por fim, saiba esperar o tempo de Deus. Respeite o tempo do processo. Aproveite as experiências para que você possa se estruturar devidamente para a missão que lhe foi confiada. Porque depois da prova, o que vier, irmão, é lucro. Amém? Vamos orar. Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te louvo e glorifico e agradeço porque tu és bom. Porque estamos aqui, Senhor, não porque somos capazes, mas porque até aqui tu nos sustentou. Mas nós nos dispomos, ó Deus, a permanecer, porque a tua palavra, a tua vontade operou na nossa vida. Porque a tua palavra diz que Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Se hoje nós te amamos, é porque tu nos amaste primeiro. Por isso, Deus, nos ajuda a corresponder à tua chamada na nossa vida, para que nós possamos exercer o nosso ministério com o devido impacto e ter o resultado esperado, que é resgate de almas para a glória do teu nome e edificação da igreja. Portanto, Deus, abençoa teus filhos, abençoa tuas filhas que estão aqui, abençoa cada um que nos acompanha pelas redes sociais, que o Senhor possa prosperar os seus caminhos, ajudando-os a crescer progressivamente, a se capacitar espiritualmente e a atravessar as provações, Senhor, vencendo cada etapa, para poder se preparar para o melhor de Deus que está por vir em suas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Deus, e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe a vida das amadas irmãs, de quem nos acompanha pela live. Deus abençoe em nome de Jesus. Dia 16/7, Profetiza Campos. Estaremos ali na Praça São Salvador a partir das 18h30, declarando que Jesus é o Senhor da nossa vida. E dia 30/7 estaremos celebrando o primeiro ano de aniversário do nosso ministério, Assembleia de Deus, Aliança, Fogo e Poder. Não falte, esteja conosco e venha participar desse culto em ação de graças por este ano que completamos para a glória de Deus. Muitas lutas, muitas batalhas, mas grandes vitórias para a glória do nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Os nossos cultos são culto de avivamento às terças-feiras, a partir das 19h30, culto de libertação às quintas-feiras, a partir das 19h30, escola bíblica dominical às 8h30 da manhã pontualmente, e às 19h30 no domingo, culto de adoração.
Deus, eu te agradeço nesta noite, abençoa a tua igreja, recompensa os teus filhos, e que a tua palavra, Senhor da glória, que é poderosa para nos fazer sábios para a salvação, venha guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, para que não sejamos levados em roda por todo o vento de doutrina, mas sejamos como o Senhor da glória, árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Portanto, Deus, assim nós oramos e te agradecemos no poderoso e santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. A igreja de Deus diz: se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o nosso e nada. Aplauda o Senhor, Deus abençoe, e até terça-feira, se Deus quiser, no culto de avivamento, em nome de Jesus. É só com